Em 2025, poucos meses antes de Carlo Acutis ser canonizado pela Igreja Católica, sua mãe, Antonia Salzano, concedeu um depoimento que abalou o mundo. Seu filho, morto aos 15 anos, havia deixado ensinamentos precisos e profundos sobre como viver a Semana Santa, não como ritual, mas como transformação. O ponto mais surpreendente? Carlo não aprendeu isso em seminários ou livros de teologia. Aprendeu navegando pela internet, conversando com mendigos e passando horas diante da Eucaristia. Esta é a história de uma mãe que precisou morrer por dentro para entender o filho que o céu escolheu. Inscreva-se no canal agora mesmo e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Antônia Salzano acordou naquela manhã de março com o cheiro de café passado na cozinha e a sensação estranha de que alguém havia arrumado as almofadas do sofá da sala. Era uma sensação que ela conhecia bem. Aquela impressão silenciosa de presença que não se vê, mas se sente na pele, como brisa dentro de um quarto fechado. Ela desceu as escadas do apartamento em Milão devagar, segurando o corrimão com a mão direita como sempre fazia, desde que os joelhos começaram a reclamar do inverno. A luz da manhã entrava oblíqua pela janela da cozinha, desenhando um retângulo dourado sobre a mesa onde, anos atrás, um menino de olhos castanhos e sorriso largo costumava tomar o café da manhã antes de ir à escola. Carlo. O nome surgiu no pensamento dela não como lembrança dolorosa, mas como respiração. Algo tão natural quanto o próprio ar que enchia seus pulmões. Ela encheu a xícara, sentou-se à mesa e ficou olhando para o retângulo de luz como quem lê uma carta antiga. Havia uma entrevista marcada para aquela tarde. Uma jornalista do sul da Itália que queria conversar sobre a canonização, sobre os milagres reconhecidos, sobre o processo que havia transformado seu filho num santo da Igreja Universal. Mas Antônia sabia que a pergunta de verdade, a que a jornalista hesitaria em fazer com medo de parecer banal, era outra. O que Carlo ensinava? O que ele deixou além das relíquias, das exposições eucarísticas pelo mundo, dos sites que ele montou sozinho na adolescência? O que Carlo ensinava sobre a Semana Santa? Ela tomou um gole de café e fechou os olhos. E a memória veio, como sempre vinha, não em ordem cronológica, mas em camadas. Primeiro o cheiro, depois o som, depois a imagem. O cheiro de incenso numa quinta-feira à noite, o som de uma oração murmurada em voz baixa num corredor escuro. E depois a imagem. Carlo ajoelhado no banco de madeira de uma pequena igreja em Milão, a cabeça levemente inclinada, os olhos fechados, as mãos abertas sobre os joelhos, como se estivesse esperando receber algo que os olhos abertos jamais conseguiriam capturar. Ele tinha 12 anos nessa imagem. 12 anos e a serenidade de quem viveu 100. A história que Antônia estava prestes a contar para o mundo não era a história de um menino prodígio, nem a de um mártir, nem a de um gênio tecnológico que usou a internet para evangelizar. Era algo mais simples e mais difícil. Era a história de como um adolescente comum que jogava videogame, que ria de piadas, que adorava animais e odiava injustiça, havia entendido algo sobre a paixão de Cristo que muitos adultos dedicados à fé passavam a vida inteira tentando entender e nunca conseguiam sentir de verdade. Carlo havia entendido que a Semana Santa não era um evento do passado, era um espelho, e que olhar para esse espelho com honestidade exigia uma coragem que tinha pouco a ver com devoção e tudo a ver com amor. Tudo havia começado, como tantas coisas importantes na vida dele, de forma absolutamente sem cerimônia. Carlo tinha 11 anos quando pediu para a mãe levá-lo à Via Sacra numa sexta-feira à noite. Não era Sexta-feira Santa, era uma sexta-feira comum de Quaresma, num bairro de Milão, onde a pequena igreja do bairro realizava o rito semanalmente durante os 40 dias que precedem a Páscoa. Antônia se lembra de ter pensado que seria uma saída rápida, talvez 40 minutos.
Depois voltariam para casa e ela terminaria de ler o relatório que havia trazido do trabalho. Não foi assim. Carlo percorreu cada estação com uma lentidão que a princípio a intrigou. E depois, quase sem que ela percebesse, começou a transformá-la. Ele não rezava em voz alta. Não demonstrava a devoção performática que alguns adultos cultivavam nessas ocasiões, aquele tipo de fervor exibicionista que mais parecia destinado aos outros do que a Deus. Carlo simplesmente parava, respirava, olhava para a imagem ou para a cena representada naquela estação com uma atenção que era quase física, como se estivesse tentando atravessar a madeira pintada e entrar na cena ela mesma. Na quinta estação, Simão de Cirene ajudando Jesus a carregar a cruz, Carlo ficou parado por tanto tempo que Antonia chegou a tocar levemente seu ombro, preocupada. Ele virou o rosto para ela e havia algo nos olhos dele que ela não soube nomear na hora. Só anos depois que ele morreu e ela passou noites inteiras relendo os cadernos que ele havia deixado, ela entendeu o que tinha visto naquele olhar. Era reconhecimento, como se Carlo tivesse visto ali alguém que conhecia. Alguém que era, de certa forma, ele mesmo. Mãe, ele disse naquela noite, enquanto voltavam a pé pela rua iluminada pelos postes amarelos do bairro. Simão não queria carregar a cruz, foi obrigado. Mas no final, ele carregou junto com Jesus. Acho que Deus usa até as coisas que a gente faz sem querer. Antonia não respondeu na hora. Ficou olhando para a calçada e pensando que seu filho de 11 anos havia dito em 15 segundos o que alguns teólogos levavam livros inteiros para articular. Foi a primeira vez que ela compreendeu que Carlo não era apenas um menino piedoso. Era um menino que pensava. Um menino que, diferente de quase todos os outros ao redor, havia desenvolvido a rara e perturbadora capacidade de sentar com uma ideia religiosa e deixá-la ser real, deixá-la ter peso, deixá-la doer onde precisava doer, antes de poder consolar onde precisava consolar. Nos anos seguintes, enquanto o projeto das exposições eucarísticas crescia, enquanto Carlo construía sites, pesquisava milagres, viajava para entrevistar testemunhas de fenômenos sobrenaturais em todo o mundo, a Semana Santa continuava sendo, para ele, um tempo diferente de todos os outros tempos do ano litúrgico. Era como se o calendário inteiro existisse para chegar até esses dias. Como se os outros 350 e poucos dias fossem uma longa preparação para aquela semana em particular. Antônia chegou a perguntar a ele uma vez, numa conversa de tarde enquanto ele trabalhava no computador e ela dobrava roupas na poltrona ao lado, por que a Semana Santa parecia tão central para ele, mais do que o Natal, mais do que Pentecostes, mais do que qualquer outra celebração. Carlo parou de digitar. Ficou uns segundos em silêncio, o que era incomum nele. Carlo geralmente respondia rápido, com aquela articulação ágil e segura de quem pensa enquanto fala. Mas dessa vez ele fez uma pausa longa, como quem está procurando a palavra certa em um idioma que não é o seu. Porque no Natal Jesus veio até nós, ele disse finalmente. Mas na Semana Santa ele ficou, mesmo quando doeu, ficou. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender, a ficar, mesmo quando dói. Antonia deixou a roupa que estava dobrando cair no colo. Olhou para o filho. Ele já havia voltado a digitar, como se tivesse dito uma coisa absolutamente corriqueira. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, antes de conseguir recomeçar a dobrar as roupas. A ficar, mesmo quando dói. Ela não sabia ainda que aquelas palavras seriam, alguns anos depois, a âncora que a impediria de afundar completamente quando o médico pronunciasse o diagnóstico, leucemia fulminante, com aquela voz cuidadosamente neutra que os médicos aprendem a usar para entregar notícias que destroem mundos. Carlo soube do diagnóstico com aquela mesma serenidade perturbadora que havia marcado toda a sua vida interior. Antonia se lembra de estar ao lado dele quando o médico falou e de ter virado o rosto para o filho, esperando encontrar medo. O medo natural, humano,
justo, de uma criança de 15 anos que acaba de descobrir que vai morrer. Mas Carlo estava olhando para o médico com uma expressão que ela só consegue descrever como gratidão atenta, como se estivesse ouvindo informação importante e registrando cada detalhe para não esquecer nada. No carro, no caminho de volta para casa, Carlo ficou em silêncio por alguns minutos. Então disse: "Mãe, eu preciso sofrer pela minha geração." Ela não conseguiu responder. Apertou o volante com as duas mãos e olhou para a estrada. Não de forma masoquista, ele continuou, com aquela capacidade impressionante de antecipar as objeções das pessoas antes que elas as formulassem. Mas se eu puder oferecer isso, essa parte, esse trecho da cruz, por alguém, então não é desperdício. Não é. Antônia sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto e não disse nada. Não havia nada que ela pudesse dizer. Seu filho de 15 anos havia entendido a Semana Santa de uma forma que ela mesma, criada na fé, educada nos sacramentos, décadas de missas e orações, ainda não havia entendido de verdade, porque entender a Semana Santa, como Carlo entendia, não era saber a sequência dos eventos. Não era conhecer a teologia da expiação ou a hermenêutica da paixão. Era estar disposto a carregar a parte que te cabe sem negociar o peso. Nos dias que se seguiram ao diagnóstico, enquanto começavam os primeiros ciclos de tratamento, Carlo continuou trabalhando nos seus projetos, continuou orando, continuou pedindo à mãe que o levasse à missa, não apenas no domingo, mas todos os dias que o estado físico permitia. E foi durante esse período, nesses meses finais, que ele articulou para Antônia, com mais precisão do que nunca havia feito antes, o que ele pensava sobre cada dia da Semana Santa, como se soubesse que o tempo estava se estreitando e quisesse deixar registrado. Foi na véspera do Domingo de Ramos, numa noite em que ele estava particularmente cansado pelo tratamento, mas visivelmente agitado de uma forma boa, como quem está às vésperas de algo importante, que ele chamou a mãe para sentar ao lado dele na cama do hospital e começou a falar. O Domingo de Ramos, ele disse, era o dia mais enganoso da Semana Santa e precisava ser enganoso de propósito. Porque Jesus entrou em Jerusalém como rei, em cima de um jumentinho, sim, mas com a multidão gritando hosana, jogando mantos e ramos no chão, criando um tapete vivo para o Filho de Deus passar por cima. E aquelas mesmas pessoas, uma semana depois, estariam gritando crucifica-o. Mas Jesus sabia disso. Carlo disse, olhando para o teto do quarto do hospital, com aquela expressão de quem está vendo algo que os outros não estão. Ele sabia que a multidão ia virar, e entrou assim mesmo, com a mesma paz. Isso significa que ele não estava lá pela aprovação deles, ele não precisava do hosana para ser quem era. Antônia ficou quieta, escutando. A maioria das pessoas, mãe, vive atrás do hosana, quer a aprovação, quer o tapete, quer as pessoas gritando seu nome na entrada. E quando o hosana para, quando as mesmas pessoas viram e começam a gritar o contrário, elas entram em colapso, porque estavam dependendo disso. Mas Jesus não dependia. Ele entrou em Jerusalém com a mesma serenidade com que teria entrado num lugar vazio. Carlo pausou, tossiu levemente, bebeu um gole de água. O ensino do Domingo de Ramos é esse. Entre nos lugares da sua vida sem precisar do hosana. Faça o bem sem precisar que alguém jogue mantos no chão. Se vier, ótimo. Se não vier, não importa. Você não está aqui pelo tapete. Na segunda-feira e na terça-feira da Semana Santa, Carlo falou sobre os dias que a maioria das pessoas ignora. Os dias em que Jesus ensinou no templo, confrontou os escribas e fariseus, limpou o templo da mercancia que havia se instalado no espaço sagrado. Carlo via nesses dias um ensinamento sobre discernimento, a capacidade de reconhecer quando algo que deveria ser sagrado foi colonizado pelo trivial, pelo mercantil, pelo superficial. E a coragem de fazer alguma coisa a respeito, mesmo sabendo que isso criaria inimigos. Tem muita coisa na nossa vida que foi templo e virou mercado, ele disse numa dessas conversas. Relacionamentos que deveriam ser sagrados
e viraram transação. Fé que deveria ser viva e virou rotina. Tempo que deveria ser presença e virou produção. A Semana Santa pede que a gente olhe para o interior do próprio templo e pergunte honestamente: o que está vendendo aqui que não deveria estar? Era essa capacidade de transformar teologia em pergunta prática, de fazer o evento bíblico pousar no cotidiano sem perder altitude, que distinguia a forma como Carlo habitava a fé. Ele nunca separou o mistério da vida concreta. Para ele, a Semana Santa não era um conjunto de cerimônias para cumprir. Era uma gramática para entender tudo o que estava acontecendo ao redor. A Quarta-feira Santa ele chamava de o dia do silêncio interno. Era o dia em que os evangelhos não registram grandes discursos, não há confrontos dramáticos, não há milagres narrados. Jesus está em Betânia, presumivelmente descansando, recolhido. Carlo dizia que esse dia ensinava que o serviço autêntico precisa de raízes no silêncio, que quem nunca para, nunca escuta. E quem nunca escuta acaba servindo ao próprio ego disfarçado de serviço ao próximo. Tem gente que faz muito barulho durante a Semana Santa, mãe. Procissões, cerimônias, shows. E é bonito, mas se não tiver um tempo de silêncio real, de ficar quieto e deixar Deus falar, vira espetáculo. E o espetáculo é o oposto do que Jesus veio fazer. A Quinta-feira Santa era, para Carlo, o dia mais denso de todos. O dia em que tudo acontece de uma vez. A última ceia, o mandamento novo do amor, a lavagem dos pés, a instituição da Eucaristia, a agonia no Getsêmani, a traição de Judas, a prisão. Carlo falava desse dia com uma intensidade diferente, como se estivesse descrevendo algo que havia presenciado e não apenas estudado. O gesto da lavagem dos pés era o que mais o tocava. Jesus, sabendo que era filho de Deus, sabendo que dentro de poucas horas estaria morto, ajoelhou-se no chão e lavou os pés dos seus discípulos, incluindo os de Judas, incluindo os de Pedro, que iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. Ele lavou o pé de quem ia traí-lo. Carlo disse, numa das últimas conversas que tiveram sobre isso, já próximo do final, com a voz um pouco mais fraca, mas os olhos ainda tão vivos quanto sempre. E não fez isso como se não soubesse o que ia acontecer. Fez isso sabendo. E isso muda tudo, mãe, porque significa que o amor de Jesus não era condicional ao comportamento do outro. Ele não amava Judas porque Judas ia agir bem. Ele amava Judas, ponto. E lavou o pé dele. E isso é o que eu quero tentar fazer. Amar as pessoas, não pelo que elas vão fazer depois. Amar e pronto. Antônia teve que sair do quarto. Foi ao corredor do hospital e ficou encostada na parede branca por vários minutos, respirando fundo. Quando voltou, Carlo estava dormindo. Ela ficou olhando para o filho, aquele rosto ainda adolescente, com a leveza que o sono devolve a qualquer rosto, e pensou que havia algo profundamente invertido no que estava vivendo. Era ela quem deveria estar ensinando o filho. Era ela, com décadas a mais de vida, com muito mais experiência, com todos os cicatrizes que os anos vão deixando, quem deveria estar apontando o caminho. Mas era o contrário. Havia um ensinamento que Carlo reservou para a Sexta-feira Santa e que Antônia só entendeu em toda a sua profundidade anos depois de ele morrer, numa tarde em que estava relendo os cadernos e encontrou uma anotação que ele havia feito numa letra pequena e irregular, aparentemente num momento de cansaço. A anotação dizia: "A cruz não é o fim da história, mas é o ponto em que Jesus entendeu que amar até o fim significa amar sem garantia de que o outro vai entender." Antônia leu isso 3 vezes. Depois fechou o caderno. Depois abriu de novo e leu mais uma vez. Amar sem garantia de que o outro vai entender. Isso era o Calvário. Não apenas a dor física, embora a dor física fosse real e brutal e não devesse ser romantizada. Mas o Calvário também era isso. Jesus morrendo por pessoas que naquele momento não tinham a menor ideia do que estava acontecendo.
morrendo por humanidades que existiriam séculos depois, morrendo sem ver o resultado, sem ter a confirmação ali, naquele momento, de que havia valido a pena. Carlo havia entendido que isso, amar sem garantia de retorno, servir sem certeza de compreensão, dar sem ver o fruto, era o coração da Sexta-feira Santa. E que viver esse ensinamento no cotidiano era a forma mais exigente e mais transformadora de participar da paixão. Era isso que ele fazia quando passava horas conversando com mendigos nas ruas de Milão. Não havia garantia de que aquelas conversas mudassem alguma coisa de forma mensurável. Não havia como saber se o homem que ele havia escutado numa tarde de terça-feira iria usar aquele dinheiro para comer ou para comprar álcool, se aquelas palavras trocadas num banco de praça teriam algum eco duradouro. Carlo não sabia e não se importava com não saber. Fazia porque amar exigia fazer. Ponto. O resultado pertencia a Deus. O Sábado Santo era o dia que Carlo chamava de o dia mais difícil de suportar. Não para Jesus, porque Jesus estava no silêncio do sepulcro, mas para os discípulos, para Maria, para todos que o amavam e estavam vivos e conscientes enquanto esperavam por alguma coisa que não sabiam nomear. O Sábado Santo é o dia em que você sabe que a sexta-feira aconteceu, mas ainda não sabe que o domingo vai chegar, ele disse. É o dia do luto sem consolo. E é o dia que mais se parece com a vida real da maioria das pessoas, mãe. Porque a maioria das pessoas está vivendo em Sábado Santo, passaram pela dor, mas ainda não viram a ressurreição. Ainda estão no meio, e é muito difícil ter fé no meio. É muito mais fácil ter fé olhando para trás e vendo que deu certo, ou olhando para a frente e imaginando que vai dar. Mas ter fé no meio, quando tudo está quieto e escuro e sem resposta, isso é o que o Sábado Santo pede. Carlo morreu em outubro de 2006, não durante a Semana Santa. Morreu numa tarde de outono, com o cheiro de chuva vindo pela janela entreaberta do hospital, com a mão da mãe segurando a sua mão. Morreu com 15 anos e 33 dias. A mesma idade de Jesus, na crucificação, foi uma coincidência que Antônia só percebeu muito tempo depois e que a fez sentar no chão do corredor do hospital com um choro que não tinha mais nada de resignado, que era apenas humano, apenas mãe, apenas dor. Nos meses que se seguiram, Antônia entrou no seu próprio Sábado Santo, um período longo, escuro, silencioso, em que a fé que ela pensava ter construído ao longo de toda uma vida parecia ter adquirido uma textura completamente diferente. Não mais a fé confortável de quem acredita porque é fácil acreditar, mas a fé áspera e exigente de quem continua acreditando, mesmo quando acreditar custa tudo que você tem. Ela começou a reler os cadernos de Carlo. Começou a organizar o material que ele havia deixado. Começou, aos poucos, a entender que o silêncio que ela sentia não era a ausência do filho. Era presença diferente. Era o tipo de presença que não depende da forma física para existir. A presença de alguém que deixou algo real no mundo, algo que continua crescendo depois que a pessoa partiu, como uma semente que não sabe que a mão que a plantou já não está mais ali. A canonização, quando veio, não foi para Antônia um reconhecimento externo que ela precisasse receber de fora para validar o que já sabia por dentro. Era a Igreja confirmando em voz alta o que ela havia visto com os próprios olhos durante 15 anos, que aquele menino havia sido habitado por algo que excedia qualquer explicação puramente humana. Que a alegria que ele carregava, uma alegria que não dependia de circunstâncias, que sobreviveu ao diagnóstico, à queda do cabelo, às noites de dor, ao cansaço crescente, era uma alegria que não era fabricada, era recebida. A jornalista chegou pontualmente às 3 da tarde. Era jovem, talvez 30 e poucos anos, com um caderno de anotações e um gravador pequeno que ela pousou sobre a mesa com um gesto quase timidamente respeitoso. Tomaram café. Conversaram um pouco sobre Milão, sobre a primavera que estava chegando devagar, com aquela hesitação
típica do norte da Itália. Então a jornalista fez a pergunta. Não a pergunta sobre os milagres, não a pergunta sobre a canonização, não a pergunta sobre os projetos eucarísticos. A pergunta real, a que ela havia estado guardando desde que saiu de casa aquela manhã e entrou no trem em direção a Milão. Senhora Antônia, o que Carlo te ensinou sobre a Semana Santa? Antônia ficou quieta por um momento. Olhou pela janela. A luz da tarde entrava oblíqua, parecida com a luz da manhã, mas diferente, mais dourada, mais cansada, com aquela qualidade específica das tardes de março que já tem cheiro de abril. E então ela começou a falar. Falou por quase 3 horas. Falou sobre o Domingo de Ramos e o Hosana, que não pode ser a razão do serviço. Falou sobre os dias esquecidos da semana, os dias de confronto e discernimento, os dias em que Jesus fez inimigos por dizer a verdade em voz alta. Falou sobre a Quinta-feira Santa e a lavagem dos pés de Judas, esse gesto que a cada vez que ela pensava nele, lhe arrancava o fôlego de uma forma nova, diferente, como se a cada vez que voltasse a essa imagem, ela encontrasse uma camada nova de profundidade que não havia tocado antes. Falou sobre a Sexta-feira Santa e sobre amar sem garantia de que o outro vai entender. Falou sobre como Carlo havia vivido isso, com os mendigos, com os colegas de escola que não entendiam por que ele passava tempo na igreja, com os adultos que olhavam para ele com aquela mistura de admiração e ligeira suspeita que as pessoas costumam ter diante de uma criança que parece mais madura do que deveria. Falou sobre o Sábado Santo e o silêncio que veio depois da morte do filho, sobre como havia aprendido, não rapidamente, não elegantemente, mas aos tropeços, com muitas noites de choro e muitos amanheceres em que tinha que escolher levantar mesmo sem querer, que a fé no meio é a fé mais real que existe, que qualquer um consegue ter fé no começo, quando tudo é possibilidade e esperança. Qualquer um consegue ter fé no final, quando já pode olhar para trás e ver o arco completo. Mas ter fé no meio, quando o arco ainda está incompleto e você não sabe para que lado ele vai curvar, isso é o que o Sábado Santo revela como a qualidade mais rara e mais preciosa que um ser humano pode cultivar. A jornalista não interrompeu nenhuma vez. Escreveu muito pouco no caderno. Olhou para Antonia durante quase todo o tempo, com uma expressão que foi mudando imperceptivelmente ao longo da conversa, como o céu muda ao longo de um pôr do sol, por gradações tão suaves que você não consegue apontar o momento exato em que mudou. Mas quando olha de novo, percebe que está completamente diferente de quando olhou pela primeira vez. No final, quando Antônia parou de falar e o silêncio caiu entre as duas de uma forma que não era desconfortável, a jornalista ficou um momento com o caderno fechado nas mãos antes de dizer: "Você acha que Carlos sabia que iria morrer jovem, que tinha pouco tempo?" Antônia pensou por um longo momento. "Eu acho que Carlos sabia que o tempo que temos nunca é pouco", ela respondeu finalmente. Ele dizia que a tristeza é para os que vivem sem objetivo e sem amor. Ele nunca esteve triste com a própria vida, nunca, nem no final. E eu acho que isso era porque ele não estava aqui acumulando, estava aqui dando. E quem está dando não fica de olho no relógio. A jornalista foi embora com o gravador cheio e o caderno quase em branco, e os olhos ligeiramente vermelhos, de uma forma que ela claramente estava tentando disfarçar enquanto despedia. Antônia ficou na janela, vendo o carro dela dobrar a esquina, e depois ficou olhando para a rua vazia por um tempo. Pensou em Carlo, pensou no Domingo de Ramos que se aproximava, faltavam poucos dias, e na forma como ele havia descrito o jumentinho no qual Jesus entrou em Jerusalém, um animal simples, sem ornamentação, sem treino especial, sem história heróica. Um jumentinho comum que foi escolhido para aquele momento específico e cumpriu o que foi chamado a cumprir sem entender a magnitude do que estava carregando. Carlo gostava dessa imagem.
Dizia que ela representava todos que seriam chamados a carregar algo maior do que eles mesmos, sem necessariamente entender o peso do que carregavam. Que a grandeza do serviço não dependia da grandeza do servo. Que Deus escolhia o jumentinho, não o cavalo de guerra. Antônia sorriu para a janela. Era um sorriso que vinha de dentro, daquele lugar que fica mais fundo do que a tristeza, mais fundo do que a saudade, mais fundo até do que o amor materno, que já é o mais fundo que existe. Era o sorriso de quem foi ensinado pelo próprio filho a olhar para a cruz e não ver apenas sofrimento, mas ver precisamente o que Carlo havia visto naquela noite na Via Sacra, com 11 anos, parado diante da quinta estação, com aquele olhar de reconhecimento que ela só soube nomear anos depois. Ver que Simão de Cirene não queria carregar, mas carregou, e ao carregar foi transformado. Ver que a cruz não é o fim da história, mas é o ponto em que o amor se revela verdadeiro, porque é o ponto onde parar seria possível, e mesmo assim, continua. Ver que o Sábado Santo precisa ser habitado com fé, não pulado na ânsia de chegar logo ao domingo. Ver que o domingo chega sempre, mas exige que você tenha ficado no sábado sem fugir. A tarde foi escurecendo devagar. Antônia acendeu a luz da cozinha e começou a preparar o jantar com movimentos lentos e tranquilos, como quem não está com pressa de acabar. Havia uma frase de Carlo que ela repetia mentalmente em momentos assim, não como mantra, mas como bússola. Uma frase que ele havia dito numa tarde banal, sem cerimônia, enquanto comia macarronada e assistia a alguma coisa no computador. A Eucaristia é a autoestrada para o céu. Ela havia rido na época, porque havia algo encantadoramente adolescente na imagem. A autoestrada, com seus raros, sua velocidade, sua linha reta cortando a paisagem. Mas com o tempo havia entendido o que ele queria dizer, que a Eucaristia não era um ato periférico da fé cristã, não era um ritual entre outros, não era opcional para os dias de preguiça e indispensável para os dias de fervor. Era o centro. Era onde o Calvário e a ressurreição se tornavam presentes, não apenas lembrados. Era onde a Semana Santa se tornava eterna em vez de histórica. Carlo recebia a comunhão com uma reverência que muitas vezes fazia as pessoas ao redor ficarem em silêncio sem saber exatamente por quê. Havia algo na postura dele, os olhos fechados, o rosto levemente inclinado, os lábios movendo-se numa oração silenciosa que criava ao redor dele uma espécie de campo gravitacional de quietude, como se o espaço ao redor dele soubesse que algo importante estava acontecendo e respeitasse isso sem que ninguém tivesse dado a instrução. Essa era a última coisa que Carlo havia deixado como ensinamento para a Semana Santa, a mais simples e a mais radical. Que o verdadeiro domingo de Páscoa, a ressurreição, o céu aberto, a vitória sobre a morte, não é um evento no futuro, esperando para ser alcançado. É um evento que acontece toda vez que o pão partido é distribuído, toda vez que o corpo e o sangue de Cristo são recebidos por alguém que chegou com fome e vai embora alimentado. A Semana Santa culmina na noite de Páscoa, não como conclusão de um espetáculo, mas como revelação de uma lógica, que o amor que foi até a morte não ficou lá, voltou, e continua voltando, continua presente, continua carregando o que precisa ser carregado, lavando o que precisa ser lavado, ficando onde precisa ficar, chegando em Jerusalém sem precisar do hosana, sentando à mesa com os traidores, sangrando sem amargura, calando no sepulcro sem desespero e ressurgindo sem fazer alarde, apenas aparecendo, simplesmente presente, como sempre esteve. Era isso que Carlo havia deixado, não uma filosofia, não um sistema, não uma metodologia em 7 passos para viver melhor a Semana Santa. Havia deixado o exemplo de alguém que havia olhado para a cruz com olhos abertos e visto não apenas o sofrimento de Deus, mas a gramática de como um ser humano pode viver, com generosidade sem cálculo, com alegria sem ingenuidade,
com fé sem escapismo, com amor sem garantia, com presença sem performance e com a disposição rara e custosa de ficar, simplesmente ficar, exatamente onde a vida coloca, sem negociar o peso, sem pedir o desconto, sem exigir o hosana antes de entrar. A panela de água no fogão começou a ferver. Antonia colocou o macarrão e olhou para o vapor subindo em espirais brancas que se desfaziam no ar frio da cozinha. Lá fora, Milão estava se acendendo com as luzes da noite. As pessoas voltavam para casa. Os carros passavam com aquela pressa de fim de tarde que é universal, que é a mesma em todas as cidades do mundo. E em algum lugar nessa cidade, numa pequena igreja de bairro, havia alguém ajoelhado num banco de madeira, com os olhos fechados e as mãos abertas, esperando receber o que os olhos abertos jamais conseguiriam capturar. Era o que Carlo havia ensinado que a Semana Santa ensina, que essa postura de joelhos, olhos fechados, mãos abertas, não é fraqueza. É a postura mais corajosa que um ser humano pode assumir, porque exige abandonar o controle, abandonar a necessidade de compreender antes de receber, abandonar a armadura que construímos ao longo dos anos para nos proteger de sermos tocados de verdade. E ser tocado de verdade, pela dor real, pela alegria real, pelo amor real, pela presença real de algo que excede qualquer explicação, é o único caminho para a ressurreição. Carlos sabia disso aos 12 anos, de joelhos na quinta estação da Via Sacra, olhando para Simão de Cirene com aquele olhar de reconhecimento. E deixou isso para o mundo antes de partir, não como herança guardada num cofre, como semente lançada ao vento. Inscreva-se no canal agora e deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos acompanhando. Que a mensagem de Carlo chegue a cada lugar do mundo. Uma inscrição de cada vez.